O aborto sob uma análise mais profunda do Espiritismo. O ouvinte pergunta sobre a ressurreição de Jesus. Será que os familiares se encontram na espiritualidade? Por que o protetor espiritual não evita o suicídio de seu protegido? Cuidar do corpo e, sobretudo, da alma, recomenda o Espiritismo. Assistidos do Lar Meimei tiveram palestra sobre tratamento de dependentes químicos. O Z exibe hoje à tarde na Patrulha o filme espírita Deixa-me Viver. Ouvinte, muito bom dia. São 11h30 em Garça. Se o programa é bom para você, recomende-o a amigos e familiares. Passe o site da Unirádio a amigos e parentes distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet, por algum aplicativo de rádio na internet ou pelo site da emissora uniradio.com.br, repetindo o site da emissora uniradio.com.br. E além de acompanhar o programa pela Unirádio, você ainda pode ouvi-lo a qualquer momento pelo Facebook. E atenção, Momento Espírita já tem um espaço próprio no YouTube. Basta acessar www.youtube.com Caminho de Damasco. Obrigada pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas que acha interessantes, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou WhatsApp, que elas serão sempre muito bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação, ou pode usar a internet e nos mandar seu recado em qualquer horário. E atenção para o e-mail de Momento Espírita. momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, repetindo o e-mail de Momento Espírita. momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. O número do WhatsApp para você se comunicar conosco a qualquer momento é da Vivo 997 512397. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária Garça, no endereço Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1725 Garça, CEP 17.400.000, ou nos trazer pessoalmente o seu recado. Contamos com sua participação. Atenção para o livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia, dizendo que estão ouvindo o Momento Espírita. Pelos Caminhos da Vida, a autoria do Espírito Daniel, pela médium Cristina Sanson. Cenário, França do século XIV. Fenômenos estranhos começam a ocorrer com uma garota de 13 anos, nascendo daí um drama que vai envolver sua vida. Pelos Caminhos da Vida é da editora Petit e já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Ganhou o livro no domingo passado a ouvinte Neuza Marciano, residente em Garça. Ligue agora para o telefone fixo aqui da Unirádio 3471-0700 ou para os seguintes celulares. O celular da Vivo 997-512397 ou da TIM, que é o 981-792405. Ligue até o meio-dia e concorra a um exemplar do romance Pelos Caminhos da Vida. Você pode utilizar também o WhatsApp para se comunicar conosco agora ou a qualquer momento. Use para isso o número da Vivo 997-512397. Participe do programa. Mande seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. O e-mail de Momento Espírita é momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. E esta é a edição número 2058 de Momento Espírita, 46 anos do ar.
Gustavo Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. Apresentação Juliana e Cláudio. Participações Marco Antônio, Luiz Eduardo e Sônia. Secretaria Luiz Eduardo e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, muito bom dia. A descoberta da realidade espiritual, esta realidade que o Espiritismo quer nos mostrar, abre novas perspectivas para o homem de nosso tempo e para toda a humanidade. Foi o que Allan Kardec quis dizer quando escreveu o texto Ponto de Vista, que você vai encontrar logo no 2º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ver o mundo apenas do ponto de vista da vida terrena é uma coisa, mas procurar perceber o mundo do ponto de vista espiritual é outra bem diferente. Na verdade, diante de um problema a resolver, o ser humano, de uma maneira geral, tem dificuldade de se colocar fora de sua acanhada posição, negando-se a estudar o problema de um ângulo mais amplo. É por isso que, em muitas ocasiões, não conhecendo as causas profundas do problema, acabamos por atacar somente seus efeitos. O aborto, tema do filme que a USE vai mostrar a partir das 15 horas no auditório da Patrulha, é hoje uma das questões mais polêmicas na sociedade, justamente porque ela é encarada apenas e tão somente com os olhos acanhados da matéria. Aliás, vendo o aborto sob o ângulo materialista, sem Deus e sem alma, só podemos perceber suas consequências imediatas. Dentro dessa perspectiva, todo o problema da vida humana que começa e acaba no pequeno intervalo de uma vida, nela precisaria ser resolvido e o aborto é uma dessas soluções. Contudo, não é assim que o Espiritismo vê, caro ouvinte. Para o Espiritismo, a vida humana não se restringe a este pouco tempo que permanecemos neste planeta. Ela já existia antes desta vida e vai continuar a existir depois dela. O homem, acima de tudo, é espírito, e como espírito está aqui apenas de passagem, numa experiência que tem por objetivo maior impulsionar seu progresso espiritual. Logo, é preciso avaliar, segundo o critério do espírito, que implicações tem o aborto provocado. Ou seja, o aborto motivado pela mãe e por outras pessoas da família que pretendem interromper uma gestação, não por necessidade imperiosa, mas simplesmente por indiferença, comodismo ou orgulho. Quem não conhece o Espiritismo não pode avaliar o quanto uma encarnação é importante na vida milenar do espírito. No filme de hoje, Deixa-me Viver, protagonizado por Bernardo Dugin, no papel de Luiz Sérgio, vamos conhecer um drama que envolve vários casos de aborto. Luiz Sérgio, que desencarnou jovem há mais de 40 anos, tem um trabalho na espiritualidade, escrevendo especialmente para os jovens. Neste caso, ele recebe de seus orientadores o encargo de escrever um livro sobre o aborto, já que a prática do aborto se tornou uma epidemia no mundo e a maior parte dos abortos envolvem adolescentes. O filme, baseado no livro Deixa-me Viver, procura retratar como foi o trabalho de Luiz Sérgio nessa jornada para desvendar o que existe atrás do aborto, mostrando cenas interessantes que ocorrem na espiritualidade e que envolvem a ação dos espíritos, através de efeitos especiais que o cinema pode mostrar. Luiz Sérgio vai ao encontro dos problemas envolvendo jovens, senhoras casadas e respectivas famílias e vai mostrar, sobretudo, o quanto o aborto pode causar de prejuízo aos espíritos que precisam reencarnar. Gostaríamos de contar com sua presença daqui a pouco às 15 horas, no auditório da Patrulha, bem atrás da ITEC Monsenhor Antônio Magliano, salientando que a entrada é de graça para todos e que lá poderemos ver juntos a projeção deste curioso drama da literatura mediúnica que deve servir de ponto de reflexão para os atuais problemas da família, das pessoas e da sociedade. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte.
Prezado ouvinte, prezada ouvinte de Momento Espírita, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos então à primeira pergunta de hoje. Uma de nossas ouvintes formulou a seguinte pergunta: os evangelhos contam que Jesus ressuscitou algumas pessoas já mortas, como foi o caso da filha de Jairo e de seu amigo Lázaro. Mas ele mesmo ressuscitou a si mesmo ao terceiro dia e proclamou a vitória da vida sobre a morte. Como o Espiritismo entende esses milagres? O Espiritismo entende que milagre é todo fenômeno inusitado, extraordinário, fora do comum, que as pessoas não conseguem explicar e por isso consideram que ele está acima das leis da natureza. Mas, para o Espiritismo, embora sejam fatos que causem espanto, eles não estão fora da lei da natureza. Nada escapa às leis da natureza, que são as leis de Deus. Considerar que Deus precisaria revogar, em certos casos, a lei que ele próprio criou é o mesmo que afirmar que sua lei não é suficiente para alcançar seus propósitos e assim questionar a sua perfeição. Enfim, é duvidar de seu poder e de sua inteligência. Na verdade, o poder de Deus se manifesta através do cumprimento da lei e não de sua derrogação. Milagre é o que a natureza faz todos os dias no cumprimento de uma lei perfeita, fruto da inteligência suprema do Criador. Sobre sua pergunta, vamos ver o texto de Mateus e Marcos sobre a filha de Jairo, que diz o seguinte: E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E tomando a mão da menina, disse: Talita, cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. No livro A Gênese, Kardec considera que, nesse caso, existe a possibilidade de que a menina não estava morta, como disse Jesus. Ela fora acometida de uma letargia ou morte aparente. Letargia é um estado de inconsciência, onde a pessoa aparenta estar em sono profundo e perde totalmente a capacidade de responder aos estímulos externos. A letargia também pode ser considerada uma psicopatologia, onde o indivíduo apresenta períodos de total inconsciência. Naquela época, a letargia era completamente desconhecida. Kardec acrescenta que Jesus, com a sua percepção extraordinária e seu incrível poder de irradiação fluídica, constatou o estado clínico da menina, já considerada morta pelas pessoas. A morte aparente levou muita gente ainda viva para o túmulo, o que nessa época não devia ser muito raro, pois o sepultamento se dava imediatamente após a constatação da morte. No caso em questão, Jesus deu uma ordem para que a menina se levantasse, o que foi suficiente para despertar-lhe a consciência e fazê-la despertar. No caso de Lázaro, ocorreu fato semelhante, embora já estivesse há alguns dias no sepulcro, pois Jesus havia dito aos seus discípulos que Lázaro apenas dormia, embora todos entendem que estava morto. Naquela época, é claro, os conhecimentos médicos eram incipientes e não chegavam a detectar muitas enfermidades, especialmente as de origem psicossomática ou neurológica. Chegando diante do túmulo, depois de removida a pedra, Jesus ordenou a Lázaro que saísse. Jesus, como espírito puro, via tais situações com muita naturalidade, pois sabia o que estava fazendo. Mas o povo não podia compreender o alcance de suas percepções. As pessoas que o acotovelavam
sequiosas de ver algum milagre, maravilhavam-se com seus feitos, como este que se tornou famoso, a ressurreição de Lázaro. Devemos levar em consideração ainda que as narrativas dos evangelistas dependiam da interpretação de seus autores, que nem sempre compreendiam o que estava acontecendo. Bem diferente no caso de Jesus, foi a sua própria ressurreição. Quando ele apareceu depois de morto, após o espanto e comoção geral, as pessoas acabaram se familiarizando com a nova realidade, pois ele próprio, Jesus, havia proclamado a vitória da vida sobre a morte, ou seja, a imortalidade da alma. O que aconteceu com ele nesse episódio, diferente das ressurreições anteriores, é que, após a morte, Jesus apareceu com seu perispírito, ou seja, com seu corpo espiritual, que foi confundido com seu corpo físico. Quem explicou melhor essa situação mais tarde e com grande lucidez foi Paulo de Tarso, que inclusive tivera uma visão de Jesus na estrada de Damasco. Diferentemente dos discípulos, Paulo era um homem culto para sua época e pôde perceber o que os discípulos não perceberam. Por isso ele deixou bem claro em suas cartas que Jesus ressuscitou no corpo espiritual e não no corpo material, como a maioria acreditava. Paulo ainda acrescentou que essa ressurreição, que é o ressurgimento do espírito na outra vida, acontece com todos nós, razão pela qual ele afirma que não morreremos, mas todos seremos transformados. No livro A Gênese, Allan Kardec explica com mais detalhes como que ocorre esse tipo de fenômeno dentro das leis naturais. Ele chama de agênere, o corpo com que o espírito às vezes se apresenta materializado e demonstra, com base nas narrativas dos evangelhos, que após a morte, Jesus se apresentou com as características próprias do agênere, embora com a aparência de seu corpo material. É muito interessante verificar, na obra de Allan Kardec, as considerações sobre esse curioso fenômeno. E atenção, você pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição, Pelos Caminhos da Vida, autoria do Espírito Daniel, pela médium Cristina Sanson. Nossos telefones à disposição são os seguintes: telefone fixo 3471-0700 e os celulares da Vivo 997-512397, da TIM, que é o 981-792405, e o WhatsApp, que você pode também utilizar, 997-512397. Pergunta enviada pela ouvinte Marli Corpassi. Cresci ouvindo meus pais falarem que quando morrêssemos, nos encontraríamos no céu. Quando conheci o Espiritismo, me ensinaram que isso depende da evolução espiritual de cada um, que determinará para onde iremos. Daí a minha conclusão: se cada um vai para o lugar designado pela sua evolução, e temos também o retorno do espírito para a nova reencarnação, qual a possibilidade de ficarmos juntos, familiares e amigos, no plano espiritual? Pode demorar muito esse reencontro? Que posso fazer por mim e pelos meus familiares para apressar esta evolução? Marli, há uma tendência natural de procurarmos as pessoas que amamos, quer quando ainda estamos nesta vida, quer em outra. E o mesmo acontece com elas em relação a nós. Muitas são as comunicações, inclusive cartas recebidas pelos médiuns, que revelam a presença de espíritos familiares logo no momento da nossa passagem para o mundo espiritual. Alguns nos acompanham e permanecem conosco há algum tempo. Geralmente, esses espíritos afins vêm nos ajudar e nos receber com atenção e carinho.
De um modo geral, parece que é o que acontece, mas isso não quer dizer que no mundo espiritual nós vamos permanecer todos juntos o tempo todo, no sentido de uma família inteira ficar no mesmo lugar, até porque cada um tem seu caminho e, consequentemente, seus próprios compromissos. No seio de uma família terrena, há espíritos que têm mais compromissos entre si do que outros, que tendem a se procurar e que, depois desta vida, se procuram, mesmo que seja apenas para se visitarem. Mas, evidentemente, isso não acontece com todos. Depende, como você mesma diz, das condições espirituais de cada um. A nossa vida aqui é que vai determinar as condições de vida de lá. Desse modo, é possível que um tome um rumo diferente do outro, como é possível que, por terem algo em comum, permaneçam juntos por algum tempo, considerando que todos vão reencarnar um dia. Todavia, tanto quanto aqui, as condições mudam, as necessidades mudam, e os espíritos que se conhecem ora podem estar juntos, ora podem se separar. Além disso, não podemos esquecer que os espíritos reencarnam, Marli. Muitas vezes quando vamos para lá, pais, irmãos ou outros parentes já estão aqui, já retornaram para outra experiência na carne. Assim é possível que estejamos orando por alguém que já voltou e às vezes renasceu até mesmo no seio de nossa própria família. No entanto, sabemos que, mesmo não compartilhando de uma situação, quando na espiritualidade, dependendo da condição espiritual de cada um, os espíritos afins podem se comunicar entre si. A comunicação lá é mais fácil e direta que a daqui. Um outro aspecto a considerar, Marli, refere-se ao fato de que nossa última família terrena, pais e irmãos, não são a nossa única família. Podem existir outros espíritos que foram nossos familiares em outras encarnações e que podem ter mais afinidade conosco do que os da última encarnação. Hoje não sabemos quem são, porque não nos lembramos deles, mas quando desencarnarmos, aos poucos vamos penetrando em nossa memória ancestral e descobrindo afinidades espirituais que atualmente desconhecemos. Esta próxima questão vem dos companheiros de Gália. O protetor espiritual de uma pessoa pode evitar que ela cometa suicídio? Infelizmente, caro ouvinte, apesar de sabermos que todos temos proteção espiritual, protetores ou protetoras, quase sempre nos lembramos mais dos obsessores, que são nossos inimigos, do que dos protetores, que nos querem bem. E por isso mesmo, por incrível que pareça, estamos mentalmente mais ligados aos que nos desejam mal, facilitando o assédio de maus pensamentos. Falamos isso de uma maneira geral. É claro que o protetor espiritual, segundo a concepção espírita, não é propriamente um salva-vidas, que fica todo o tempo à espreita, como aqueles que resgatam as pessoas imprudentes que estão prestes a se afogar na praia. O protetor é mais um amigo, um conselheiro, um pai, ou no máximo um professor, que se coloca ao nosso lado, não fisicamente, é claro, mas espiritualmente, procurando nos orientar para as melhores decisões. Desse modo, ordinariamente, ele não vai nos guiar pelas mãos, a fim de evitarmos que caiamos no abismo de nossas próprias loucuras. Mas ele vai tentar despertar nossa atenção para uma ideia nova, para um caminho novo, usando da intuição, falando-nos em sonho, por exemplo, ou inspirando alguém que possa falar por ele aos nossos ouvidos, sem que desconfiemos de sua atuação. Portanto, talvez fosse o caso de denominá-lo assessor espiritual. Se fosse fácil para o protetor interferir diretamente em nossas decisões, com certeza perderíamos o livre-arbítrio, o nosso direito e a nossa capacidade de escolha.
perderíamos a oportunidade de aprender e de assumir a responsabilidade de nossos atos, principalmente de nossos erros, que não são poucos. Em razão disso, caros ouvintes, ele tenta nos desviar de uma decisão infeliz, mas muitas vezes, percebendo nossa teimosia e nossas necessidades reais, acha melhor que soframos as consequências dos próprios erros, porque só assim vamos aprender. Mas sejamos razoáveis, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Os protetores funcionam mais durante a nossa infância ao lado de nossos pais, quando então estamos aprendendo a tomar decisões e precisamos ser guiados pelas mãos. Contudo, mesmo depois de adulto, eles nos ajudam na medida de nossas reais necessidades e, vez ou outra, nos tiram de situações difíceis que pululam em torno de nós, sem que venhamos a desconfiar de sua presença. Uma amiga nos contou que pertencia a uma família de relacionamento muito complicado e que sobrava para ela resolver muitos problemas. Uma noite, enquanto não conseguia conciliar o sono, machucada, sofria amargamente a falta de compreensão dos familiares, inclusive dos próprios filhos, quando levantou da cama decidida a se matar. No armário da despensa havia uma caixinha de raticida, que por muito tempo estava lá, e pensando nesse veneno, decidiu ingeri-lo naquela noite com espírito de revolta. Levantou com essa intenção, e qual não foi sua surpresa, porém, ao se aproximar do armário, o veneno não estava mais lá. Ficou intrigada com o fato, pois estava acostumada a vê-lo todos os dias naquele mesmo cantinho. Frustrada em sua pretensão, voltou para a cama e, sem perceber, caiu no sono. No outro dia, de manhã, parece que aquele ímpeto terrível de morrer passara totalmente e ela se sentia recomposta para a vida. Curiosa, porém, foi à despensa e teve outra surpresa. Desta vez, o veneno estava lá. Diante disso, ela, que estava agora dando os primeiros passos no espiritismo, perguntou por este programa: o que aconteceu? O meu protetor tirou aquela caixinha de lá ou simplesmente tapou minha visão para que eu não a enxergasse? É claro, acreditamos nesta última hipótese. Por um momento, entre o sono e a vigília, o protetor não teve muita dificuldade em lhe embaraçar a visão para você não cometer a grande loucura. Em algumas situações, isso é possível. Na verdade, cara ouvinte, nossos protetores sempre estão nos ajudando de alguma maneira. Nós é que não percebemos. Gostaríamos, entretanto, que eles se apresentassem e fizessem interferências ostensivas para que pudéssemos perceber a sua presença. Mas não é assim que funciona. É bem possível, portanto, que muitas vezes em nossa vida já tenhamos sofrido várias intervenções veladas de sua parte, ajudando-nos a retomar o caminho da vida, porque, evidentemente, matar-nos nos seria extremamente desastroso. Atenção, ouvinte, você ainda pode se comunicar com o programa agora pelo telefone fixo 3471-0700 ou pelos celulares da Vivo 997 51 23 97 ou celular da TIM 981 79 2405 e concorrer ao livro Pelos Caminhos da Vida, autoria do Espírito Daniel, pela médium Cristina Senson. Lembre-se, pelo telefone da Vivo, 997 51 23 97, você pode falar conosco pelo WhatsApp, a qualquer momento. Participe! Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo.
Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, tema de hoje, cuidar da alma. Necessário e importante que cuidemos do corpo. Indispensável e urgentíssimo que tenhamos os devidos cuidados com a alma. E por que dizemos isso? Porque nós, seres humanos, depois da longa escalada evolutiva que percorremos ao longo dos milênios de nossa existência como espíritos, já adquirimos autonomia intelectual e moral, coisas que os animais não têm. Isso quer dizer que já podemos pensar pela própria cabeça, podemos tirar conclusões próprias, podemos imaginar o bem que quisermos e nos educar como desejamos. Levando em conta como é a nossa vida hoje, início do século XXI, com todo o avanço de conhecimento e tecnologia, vivendo numa sociedade em que a maior parte de nossas atividades envolve pensamento e vontade, podemos concluir que somos seres espirituais por excelência. Então, não é difícil compreender que o Espiritismo veio para nos despertar a consciência para esse aspecto importantíssimo da vida, que é a nossa espiritualidade. Já é tempo de nos ocupar sobretudo com o nosso bem-estar íntimo, sabendo que a condição primeira para isso é exercitar a alma com bons pensamentos, com bons sentimentos, mas sobretudo com boas ações, desde as mais simples e fáceis de praticar. As boas ações são sempre um bom começo. Nesse sentido, as boas ações fazem tanto bem à alma como os exercícios físicos fazem bem ao corpo. Jesus acreditava nisso. Por tal razão, ele procurava trabalhar a espiritualidade de seus discípulos, estimulando às boas ações que ele mesmo ia ensinando. Praticar uma boa ação é uma forma de sairmos um pouco de nós mesmos para vivenciar a felicidade daquele a quem beneficiamos. Mas não é tão fácil assim, a não ser que estejamos de fato empenhados em experimentar a paz que Jesus prometeu. De início, vamos encontrar muita resistência em nós mesmos, mas à medida que formos atuando nessa área, com pequenos gestos de caridade, acabaremos por incorporar à nossa maneira de ser a virtude da beneficência. Como diz João em sua carta, só existe uma maneira de amar a Deus, amando o próximo. Se não amais ao próximo a quem podeis ver, como quereis amar a Deus a quem não vês? Questionou o apóstolo. Pense nisso. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo, a partir das 11h30, aqui pela Unirádio. E que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora ou do Centro Espírita Caminho de Damasco, ou ainda pela internet por algum aplicativo específico de rádio. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, repetindo nosso e-mail: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. E chegou o momento meio-meio e hoje com a participação do Eduardo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, ouvinte de Momento Espírita. Na quinta-feira de manhã,
tivemos interessante e elucidativa palestra da Marcela Belas Almas, acompanhada da Estela Mancini, que fazem parte do Grupo Esperança Viva, um projeto que está acolhendo e recuperando dependentes químicos e que tem um serviço próprio aqui em Garça. Trata-se de um amplo trabalho solidário realizado por voluntários, portanto gratuito, que teve início com empenho, dedicação e idealismo de um padre católico. Em Garça, os voluntários do Grupo Esperança Viva estão atendendo na creche Maria Leonor, toda quinta-feira, às 19h30, inclusive para esclarecer interessados. Muito oportuna a fala da Marcela aos assistidos e público presente no Lar Meimei, pois tocou num ponto nevrálgico de nossa sociedade, que é o do uso e da dependência de drogas e de álcool. Na verdade, o problema das drogas é mundial e a sociedade ainda não reuniu recursos humanos suficientes para uma cruzada significativa em torno dessa delicada questão. A atuação dos governos em lugar nenhum se mostrou eficiente para afastar o perigo. Na maioria das vezes, enquanto o problema não nos atinge, nós conduzimos como meros espectadores. Mas, como se costuma dizer, é fácil falar e dar palpite sobre qualquer problema quando ele está acontecendo longe de nós, quando não chegou em nossa casa. Pensemos nisso. Caro ouvinte, o Lar Meimei continua atuando em favor da família, servindo sopa, distribuindo cestas básicas, proporcionando assistência médica e atividades educativas. É o departamento assistencial do Centro Espírita Caminho de Damasco, atendendo dezenas de famílias. Você pode ser um colaborador ou colaboradora do Meimei. Conheça nosso trabalho com doações e serviços. Nosso telefone é o 3471-0604. O lar, que não mantém convênios com órgãos públicos e nem com empresas privadas, vive da colaboração da comunidade. Você pode colaborar mensalmente ou de vez em quando, com a quantia que estiver ao seu alcance. A arrecadação mensal das doações em dinheiro é feita por um dos voluntários. O Meimei mantém o Bazar da Pechincha, que funciona todas as sextas-feiras a partir das 13 horas. A entrada é pelo portão da rua 7 de setembro. Obrigado pela gentileza de sua atenção, tenha um bom domingo e uma ótima semana. Cinema Livre, hoje, e Tributo à Natureza, dia 30, são os eventos da USE para este mês de setembro. Logo mais, às 15 horas, Cinema Livre, com o filme Deixe-me Viver, entrada grátis, no auditório da Patrulha Juvenil de Garça. O segundo evento cultural, Tributo à Natureza, terá lugar no Concebes Lago, à margem do Lago J.K. Williams, dia 30 de setembro, domingo, a partir das 14 horas, e é também aberto ao público. Trata-se de um evento que se realiza anualmente na entrada da primavera. Haverá o plantio de uma árvore ao lado do Jardim Oriental e, em seguida, palestra musicada com Renato Vernaschi, de Bauru, no espaço reservado do Concebes. Na ocasião serão lembrados os 150 anos do livro A Gênese, Os Milagres e as Profecias, de Allan Kardec, lançado em Paris no ano de 1868. A USE convida os espíritas e o público em geral para prestigiar esses dois eventos. E atenção, a USE já elaborou o cronograma do ciclo de palestras do mês de outubro. Sobre isso trataremos no próximo domingo. Atividades do Caminho de Damasco. De domingo a sábado, todos os dias, menos na quinta-feira, temos as sessões de aplicação de passes às 18 horas para os adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos urgentes são atendidos a partir das 17h30. O Caminho de Damasco também oferece ao público o serviço de atendimento fraterno. Trata-se de um atendimento pessoal às pessoas que precisam conversar com um dos atendentes sobre seus problemas, buscar orientações ou apresentar dúvidas. Esse atendimento funciona durante toda a semana e com agendamento.
Amanhã, às 20 horas, palestra no Caminho de Damasco com José Benevides Cavalcante sobre o tema Família, os semelhantes e os diferentes. E, em seguida, aplicação de passes. Na terça-feira, estudo das obras Missionários da Luz e Estude e Viva, ambas psicografadas por Chico Xavier. Na quarta-feira, ainda no Caminho de Damasco, grupo de estudos de Espiritismo a partir do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e do Nosso Lar, de André Luiz. Ambas as reuniões, abertas ao público, têm início às 19h30. Na quinta-feira, reunião pública para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a partir das 20 horas. E na sexta-feira, no mesmo horário, o grupo de leitura está ainda nos primeiros capítulos do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Portanto, as pessoas interessadas em conhecer o conteúdo dessa obra podem comparecer na próxima sexta-feira no Caminho de Damasco. Atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei acontecem todo sábado, a partir das 14 horas. As evangelizadoras Cristiane, Mariana e Vanderly trabalham com crianças de 4 a 6 anos. A Silvia e a Vândria com crianças de 7 a 12 anos. O Vitor e a Regina com a pré-mocidade com os adolescentes até 14 anos. As reuniões da Mocidade Espírita acontecem sábado, às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec, na Rua Barão do Rio Branco, número 597. E para quem quer conhecer o Espiritismo, nós temos no Lar Meimei também aos sábados, e neste mesmo horário, 14 horas, o estudo sistematizado de doutrina espírita para os adultos, que é ministrado pelo Tiago Gravatin. Os interessados podem comparecer e lá entrar em contato com o Tiago. Todo o curso é inteiramente gratuito. Livro do mês. O Clube do Livro Espírita de Garça já está levando às casas de seus associados, neste mês de setembro, o romance mediúnico Vitor, Além da Vida e Eternamente Entre Nós, do Lumen Editorial. Os interessados devem entrar em contato com o Daniel pelo celular 981 277775. Palestra no CFEAC, e como toda segunda-feira, o CFEAC de Vila Araceli está programando para amanhã às 20 horas uma palestra pública com a expositora Cíntia Giroto, com o tema Que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Após a palestra haverá aplicação de passes. Ouça todo sábado pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia é Notícia, o programa Flash 5 Minutos com Você, às 8h10 da manhã, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. Rápidas abordagens esclarecedoras. E aos domingos, às 14 horas, por esta mesma emissora, História de uma Mensagem, analisando interessantes e elucidativas cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Biblioteca do Centro Caminho de Damasco aguarda sua visita. A Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco, na Rua Gabriela, 178, continua à sua disposição para atendê-lo gratuitamente. Lá você tem acesso a uma grande quantidade de livros espíritas e espiritualistas, inclusive romances, CDs, DVDs com palestras e filmes. E você pode levá-los emprestados para ver tranquilamente em sua casa. Atualmente, por motivo de força maior, a biblioteca vem funcionando em torno do horário dos passes, mas voltará ao seu horário regular. Nossa indicação de hoje. Oração pelo Brasil, de Eurípides Barçanufo. Senhor, Tu nos deste o Brasil por pátria de luz para o trabalho. Ajuda-nos a viver de modo a nos transformarmos nos Teus braços no mundo. Contudo, nesta hora grave pela qual passa o povo brasileiro, nos permita contribuir de forma lúcida e competente. Então, Senhor, concede-nos um momento para pedirmos por esta nação e, sobretudo, por nossa gente. Que nenhum brasileiro seja o símbolo da guerra, que nenhum de nós fomente a discórdia e a desunião. Que nas lutas da vida nossas armas sejam a honestidade, a bondade, a dignidade, a força irrefreável do trabalho. Que nossas críticas ferinas sejam transmutadas no apoio moral e na ordem que do alto emana. Pacificai. Que as disputas no cenário político sejam um convite à reflexão e que o refletir traduza a necessidade da ação por meio da disciplina e da democracia conscientes.
Irmãos, amemos o Brasil, confiemos nas milícias celestes que, guiadas pelo Cristo, nos inspiram força e coragem. O poder no mundo é uma experiência na qual poucos triunfam. Confiemos na bondade, mesmo quando os homens dela se esquecerem. Os Espíritos do Senhor nos pedem, amemos a pátria do Cruzeiro. Ao soldado importa a batalha, somos soldados do Cristo, nosso exército, porém, é de luz. Então, irmãos, ouve a nossa voz. Jovens, levantai e estudai, usai a vossa inteligência e aplicai a vossa cultura consolando e alterando o panorama social. Pais, educai os vossos filhos, não no consumo que domina, não na permissividade que os transforma em pequenos tiranos, mas na disciplina, no afeto, na negativa e na correção firme ou fraterna, ajudando-os no rumo certo. Professores, assume as vossas funções e educai. Advogados, honrai a vossa tradição e representai a justiça. Juízes, age com probidade, fazendo com que os brasileiros confiem em vosso juízo. Mas se o sol for momentaneamente ofuscado pelas densas nuvens do testemunho, coragem, e enquanto vossas lutas purificam a vossa alma, continuai confiantes. Tende certeza, por mais trevosas que seja a noite, as estrelas mais tênues fazem lume. Quando, em vossas horas de angústia, sabei, dos páramos de luz e glória, espíritos celestes, a todos amando brandam altissonantes. Confiai em Jesus. Passamos agora ao sorteio de um exemplar do livro Pelos Caminhos da Vida, autoria do Espírito Daniel, pela médium Cristina Sanson, que anunciamos no início desta edição. O livro sai para a ouvinte da rua Heitor Penteado, número 928, Aparecida de Oliveira. Parabéns, Aparecida de Oliveira. Venha buscar o seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira, no horário comercial. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de paz e reflexão e divulgando o programa. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos que nos acompanharam nesta edição. Para encerrar, uma mensagem na voz de Chico Xavier. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.